Olá, meus amigos, estamos aqui para a nossa aula de Direito Constitucional. Nós estudamos na última aula os métodos da interpretação e agora nós passaremos aos princípios da interpretação constitucional que caminham ao lado dos métodos aí de interpretação. São princípios aí estabelecidos pela doutrina, nós estudaremos então algum deles aí. Eles podem ser então dessa forma como nós estamos vendo no quadro. O primeiro princípio da unidade da Constituição. Esse princípio ele busca então analisar a Constituição na sua globalidade, na sua totalidade. Então as normas elas são preceitos que devem ser integrados em todo um sistema, né, num sistema onde se apresenta então um sistema unitário de regras e princípios. E aí esse princípio da unidade ele vai então buscar obrigar o intérprete a considerar a Constituição no seu todo, né, na sua globalidade, e assim harmonizar todos os espaços ali de possíveis conflitos. Depois nós temos o segundo princípio, o princípio do efeito integrador, que ao lado do princípio da unidade, ele busca fazer essa integração, fazer com que todos os critérios ali, tanto no aspecto político como social, eles tenham essa integração uns com os outros. E aí esse princípio caminha ao lado do princípio da unidade, fazendo então que ante uma conflitualidade constitucionalmente que possa estar estabelecida, ele possa conduzir assim uma solução integradora entre as normas. Depois nós temos o terceiro princípio, o princípio da máxima efetividade. O próprio nome sugere, né? Então as normas elas precisam ter uma efetividade, a máxima efetividade das normas constitucionais. Ela deve ter ampla efetividade, principalmente no seu aspecto social. Então esse princípio também é chamado princípio da eficiência, princípio da interpretação efetiva e assim por diante. Então o professor Canotilho vai dizer que no caso de dúvida, deve sempre se buscar uma interpretação que reconheça a maior eficácia dos direitos fundamentais, ou seja, a busca dessa efetividade, principalmente no que se refere aos direitos fundamentais. Pois nós temos o quarto princípio da conformidade. Esse princípio também é chamado de princípio da justeza, princípio da exatidão, princípio da correção funcional. Então, o intérprete, ao analisar a Constituição, principalmente o intérprete máximo da Constituição, que no caso do Brasil é o STF, Supremo Tribunal Federal, ao analisar então, ao interpretar a Constituição, ele deve concretizar a norma constitucional. Ele é o responsável por estabelecer a força normativa. E essa força normativa precisa então estar em conformidade, estar justa, adequada, principalmente no que se refere, aí como nós vimos, aos direitos fundamentais. Então, em momentos de crise que possam se estabelecer aí entre parlamento, entre judiciário, entre o executivo e entre o judiciário, a interpretação deve sempre se dar, então, fiel e adequada à própria Constituição. Então, essa própria interpretação das normas ali, elas devem estar sempre, então, em conformidade. Depois temos o princípio da concordância prática ou princípio da harmonização. Então, parte dessa ideia realmente de harmonia. Então, os bens jurídicos que estão ali constitucionalizados, eles devem coexistir de forma harmônica, na hipótese de um eventual conflito e concorrente entre eles. Então, se há um conflito entre as próprias normas constitucionais, eu devo sempre buscar uma possível harmonia, ou seja, uma concordância prática, uma forma com que na prática eles possam estar ali em sintonia, em harmonia. Então, surge dessa ideia aí de concordância entre essa aplicação ali das normas, principalmente no que se refere aos próprios princípios, porque, segundo nós já estudamos aí, inexiste hierarquia entre os princípios. Então, eles precisam ser trabalhados aí, serem interpretados em harmonia, em sintonia. Depois nós temos o outro princípio, o princípio da força normativa. Como eu disse, os aplicadores da Constituição, quando vão solucionar ali os possíveis conflitos, eles devem conferir a máxima efetividade, como nós vimos. Não é isso? As normas precisam, então, ser efetivas. E aí, as normas constitucionais também são dessa forma. Então, é preciso aplicar o princípio da força normativa. A Constituição, ela tem força, ela precisa ser aplicada, ela deve ser aplicada. Não posso simplesmente ter uma garantia e ficar lá só ali
como se fosse algo subjetivo ou algo inalcançável. Não, ela tem uma força normativa, ela precisa ser aplicada. E esse princípio, ele também deve ser levado em consideração, então, no momento da interpretação da lei. Princípio da força normativa da Constituição. Então, soluções hermenêuticas buscam toda essa compreensão de toda a estrutura aí organizacional, e aí dentro do que se refere aos aspectos aí constitucionais, as normas devem ter a sua plena eficácia, devem ter efetividade e devem então ser trabalhadas aí a partir do princípio da força normativa da Constituição. Depois, o princípio da interpretação conforme a Constituição. Diante de algumas normas que podem, em alguns casos, apresentar mais de uma interpretação, chamadas aí de normas plurissignificativas, onde eu tenho várias possibilidades de interpretar, sempre deve ser analisado, deve ser interpretado da forma que mais seja próxima à Constituição. Se houver então essa possibilidade, eu tenho uma norma que ela deixa margem para várias interpretações, a interpretação tem que se dar sempre conforme a Constituição, sempre que possível ao texto constitucional. Então, ou seja, não poderia uma interpretação que contrariasse a Constituição. E aí, diante disso, deve então se prevalecer a própria Constituição, ou seja, a interpretação não pode ser contrária, a conservação da norma. Então, se é possível, diante dessas várias possíveis interpretações aí, existe uma possibilidade de interpretar conforme a Constituição, a norma deve ser conservada, ela deve aí permanecer aí no sistema, não deve ser excluída do sistema. Depois, a exclusão da interpretação contra legem. O intérprete ele não pode contrariar o texto literal. Então vejam, isso é importante. Ó. O intérprete ele não pode contrariar o texto literal e o sentido da norma para obter a sua concordância com a Constituição. Então a interpretação ela precisa ser conforme a Constituição, mas eu não posso alterar a literalidade da lei, contrariar o sentido realmente que aquela norma busca apresentar. Eu preciso interpretar conforme a Constituição, mas desde que não contrarie o próprio conteúdo ali da norma. Depois, o espaço de interpretação. Só existe interpretação quando há um espaço. Existem algumas normas que elas não deixam margem para interpretação. Nós também já vimos isso. E aí, se não há margem para interpretação, não há o que ser interpretado. Tá? Então, somente quando existe, quando há um espaço para uma possível interpretação. Depois, a rejeição ou não aplicação de normas inconstitucionais. Uma vez que é realizada essa interpretação da norma, né, diante dos vários métodos aí que nós já vimos, se chega ao final a um resultado contrário à Constituição, o juiz tem que declarar então a inconstitucionalidade da norma. Não é possível aplicá-la então se no caso apresentou-se uma lei, uma norma inconstitucional. Então é preciso declarar a inconstitucionalidade. E depois o intérprete ele não pode atuar como um legislador positivo. Eu não posso interpretar uma lei de forma com que aquilo lá vá se tornar uma nova lei. Então não se aceita a interpretação conforme a Constituição, quando por esse processo de hermenêutica eu vou obter uma nova regra jurídica. Veja se você consegue me entender. Eu tenho uma determinada lei, e aí é necessário aquela lei, aquela norma, é necessário uma interpretação. Se através daquela interpretação isso vai gerar uma nova regra, uma nova lei, não é possível então, porque o intérprete ele não pode atuar como um legislador positivo. Existem várias decisões do Supremo em relação a isso. O legislador, aliás, o intérprete, ele não pode ser um legislador positivo, ele não pode então legislar, tá? Senão acabaria ferindo aí o nosso... principalmente ali o que se refere à separação de poderes, porque ao legislador cabe legislar e ao judiciário simplesmente aí verificar, guardar, resguardar e interpretar as leis, tá? Então não seria possível. E aí o outro princípio, nós temos o princípio da proporcionalidade, ou também chamado de princípio da razoabilidade. Esse é um dos princípios, às vezes, talvez mais falado, mais visto, até porque ele, às vezes, está de forma explícita no próprio ordenamento jurídico. Então, esse princípio da proporcionalidade ou razoabilidade
ele consubstancia uma pauta de natureza axiológica, que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação. Então tudo isso está pautado aí dentro desse princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando então proibir excessos, não é isso? Ferir aquilo que extrapola alguns limites. Busca-se então um direito justo, adequado aí, razoável. É também um princípio geral de direito, não só de interpretação da Constituição, mas tem-se aí esse princípio da proporcionalidade como um princípio geral de direito, e aí serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico, não só para as normas constitucionais. E aí, para isso, é necessário, destaca-se aqui 3 elementos. A necessidade, ou seja, alguns chamados de exigibilidade, seria a adoção de medida que possa restringir algum direito, só seria legítima, no caso, ser indispensável para caso concreto. Então, eu não posso restringir algum direito se não for indispensável para o caso concreto e eu substituí-la por algo que seja menos gravoso. Então, precisa-se ver, então, a necessidade ou a exigibilidade de alguma medida no caso concreto. Depois da adequação, que seria chamado aí de pertinência ou idoneidade. Significa assim, o meio escolhido ele deve atingir o objetivo que é desejável. Então, quando eu vou buscar algum meio para conseguir determinado fim, precisa ser então razoavelmente adequado. E depois a própria proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a medida necessária e adequada que deve investigar o ato praticado e a realização do objeto pretendido. Então ela vai superar a restrição de outros valores aí constitucionalizados. Então sempre buscando uma máxima efetividade e uma mínima restrição possível. Então nós temos aí, em relação a esse princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, nós temos a Lei 9.784, onde a administração pública deve obedecer aí os princípios da legalidade, dentre outros, né? Aí também os princípios da legalidade, finalidade, motivação, proporcionalidade, razoabilidade, moralidade, ampla defesa e assim por diante. Então eles estão explícitos. Depois no inciso, nesse mesmo artigo 2º aí da lei, no inciso 6 vai dizer adequação entre meios e fins. Então vai expor ali o princípio aí sendo adequado, vedado algumas outras coisas, sempre no interesse, em atendimento ao interesse público. Nós temos aí também como exemplo no artigo 156 do CPP, que vai falar sobre a necessidade, a adequação, proporcionalidade. Temos o artigo 282, inciso 1 e 2 do CPP, também trata da necessidade, da adequação. Temos ainda no CPP o artigo 438, parágrafos 1º e 2º, que vai falar também da proporcionalidade e da razoabilidade, e temos outros aí expressos aí no nosso ordenamento jurídico. Então esses, pessoal, são alguns dos princípios aí de interpretação constitucional que são apresentados aí pela doutrina, que aí nós devemos sempre, na hora de realizar então uma interpretação, principalmente aí constitucional, analisar por meio desses princípios aí apresentados. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós continuaremos vendo aí os limites da interpretação constitucional. Esse será o tema da nossa próxima aula. Até breve.